Nos vídeos anteriores, falamos do amplificador inversor. Muito resumidamente falando, ele funciona colocando as duas entradas no mesmo valor. Como a não inversora está fixa em 0, ele vai trabalhar a saída para que nesse ponto tenha 0 também. Dessa forma, eu tenho uma corrente que entra e ele vai fazer na saída uma corrente exatamente igual para que o resultado seja 0 aqui. Como temos dois resistores, um que limita a corrente de entrada e outro que limita a corrente de realimentação, isso acaba determinando o ganho desse amplificador. Todo amplificador, o ganho é calculado pela tensão de saída dividido pela tensão de entrada, ou corrente de saída pela corrente de entrada, se for um amplificador de corrente, que não vem ao caso aqui. E também, nesse caso do inversor, é o resistor de realimentação, conhecido como RF, ou resistor de feedback, dividido pelo resistor de entrada, o nosso RI, o input. Muito bem. E agora, com o amplificador não inversor, o que acontece? Bom, antes de tudo, vamos mudar essa configuração para que ela seja não inversora. Veja a simplicidade do processo. Pronto, eu tenho um amplificador não inversor agora. Ou seja, simplesmente o ponto de referência à Terra vai para o divisor resistivo que está na entrada inversora e o meu sinal entra na não inversora. Vamos só dar uma ajeitada nos componentes aqui para ficar de uma forma mais simpática. E é assim que você vê normalmente nas literaturas. Não fica muito claro que eu simplesmente troquei a entrada e o aterramento de posição aqui. Na visão anterior isso fica completamente nítido. E vamos lá. Quais são as consequências agora de uma montagem não inversora? A primeira coisa que você deve notar é que a entrada de sinal agora vai diretamente para a entrada do amplificador, sem nenhuma derivação, sem resistor, sem nada. Como esses amplificadores, principalmente os mais modernos, aí, têm impedância de entrada absurdamente alta, estamos falando aí de 500 mega para mais, 1 giga, 50 giga de entrada e até mais, nós temos nessa configuração uma melhora significativa da impedância de entrada, que é um ponto fraco do amplificador inversor. Por outro lado, a realimentação negativa aqui fica longe do sinal. Longe eu digo eletronicamente longe. E se por acaso o seu circuito tenha na pista do circuito impresso, na trilha do circuito impresso, a saída muito próxima da entrada, essas duas pistas terão um efeito capacitivo e eu posso ter uma transferência de sinal indesejado da saída para a entrada, um retorno de sinal em mesma fase, a famigerada realimentação positiva. Isso tende à instabilidade, mas principalmente em frequências muito altas, quando estamos falando aí de dezenas de kHz para mais, quando o efeito da capacitância entre pistas do circuito impresso começa a ficar importante, começa a aparecer por conta da frequência alta. Por isso que em muitos casos nós não fazemos essa configuração, principalmente com cuidados com alta frequência, onde devemos assim
eliminar todos os pontos de falha, todos os pontos de possíveis falhas de uma placa. Isso é um item a se verificar, a questão da possibilidade de instabilidade do amplificador não inversor. Não quer dizer que vai ter instabilidade, mas é uma possibilidade que devemos considerar. Agora, como interpretamos o ganho desse amplificador? Veja bem, se eu tirar o resistor de entrada, que é a entrada de zero, acabo tendo uma realimentação completa aqui. Não tem nenhuma queda de tensão nesse resistor, porque virtualmente a impedância de entrada tende ao infinito. Dessa maneira, se na saída eu tiver 2 volts, por exemplo, vou chegar com 2 volts aqui, sem queda de tensão, porque não tem corrente. E vamos lá. Se a minha entrada tiver, por exemplo, 3 volts, ele vai a todo custo tentar igualar as duas entradas. Dessa maneira, precisa de apenas 3 volts para que aqui tenha 3 volts. E aí vai sair exatamente o que entrou. E esse amplificador tem ganho 1, ganho unitário. E existe aplicação para isso, tá? Veremos no futuro, amplificador com ganho unitário. Isso tem interesse para gente na eletrônica. Mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: eu tenho uma realimentação com um resistor que não importa o valor, já que não tem corrente. Tanto é verdade que se eu eliminar esse resistor e fizer uma ligação direta, isso também será verdade. Uma tensão de 3 volts, será necessário apenas 3 volts na saída para que a entrada inversora chegue aos 3 volts e tudo fique igual. Muito bem. É aí que eu queria chegar. Se eu tenho uma realimentação pura, sem nenhum dreno de corrente para o terra, o ganho já é 1. Qualquer coisa que eu coloque aqui vai fazer o amplificador ter um ganho a partir de 1. Guarde isso, porque 1 ele já tem, já é ganho unitário se eu tiver uma realimentação pura. Com a drenagem de corrente aqui, o ganho vai subir. Vamos ver como. Veja aqui, coloquei os 2 resistores no mesmo valor. Observe que isso é um divisor resistivo, com 2 peças no mesmo valor. A consequência disso é que, se eu tiver 6 volts na saída, terei 3 volts no resistor de realimentação e 3 volts no resistor de entrada. Com 3 volts na entrada, no resistor da entrada inversora, eu tenho a igualdade nas duas entradas e, consequentemente, o amplificador achou o valor correto. Nesse caso, veja só, para ter 3 volts na entrada inversora, ele teve que colocar 6 na saída porque o divisor dividiu pela metade a tensão. E chegou 3 aqui. Qual é o ganho desse circuito? Ganho é tensão de saída pela tensão de entrada. E eu terei 6 volts na saída dividido por 3 volts da entrada. Isso dá um ganho 2. Dá um ganho 2. Veja só, os 2 resistores têm o mesmo valor. Se eu dividir um resistor pelo outro, eu terei 10K dividido por 10K, o que dá 1. Mais 1 que tinha antes, do ganho com a realimentação pura sem a drenagem de corrente, dá 2. Vamos experimentar com outro valor. Veja só, agora nós temos 3 volts e saiu 9 volts. Sendo que
Os resistores são de 20K e 10K. Pela equação do ganho, que agora você já entendeu que no caso do não inversor o ganho é igual a 1 mais RF sobre RI, nós teremos um ganho 3, certo? Mas por quê? Porque na divisão aqui deu 3 volts. Isso é fácil até de calcular por lei de Ohm. Veja só, com 9 volts em 20K mais 10K, eu tenho 30K. Então 9 volts dividido por 30K, 30.000, tem uma corrente de 300 microamperes. Agora, se eu multiplicar 300 microamperes por 10.000, que é a queda de tensão em cima desse resistor, vai dar 3 volts. 3 volts. É a equação do divisor resistivo. Dá certinho, não erra nunca. E o importante, né, sempre que a tensão das duas entradas vão para a igualdade. Só não vai dar a igualdade se os valores ultrapassarem limites, der mais 15 ou menos 15 volts, aí ele erra porque ultrapassou o limite. Dentro do limite ele não erra nunca. Com resistores de valor bastante preciso, eu tenho uma matemática fantástica, muito precisa. Para amplificadores normais, sem problemas, se o ganho der entre 2,9 e 3,1 está ótimo, resistores de baixa precisão, perfeitos, vai funcionar maravilhosamente bem. Já se a necessidade for num campo industrial, num campo de pesquisa, onde o valor exato é muito importante, podemos até substituir os resistores por trimpotes para um ajuste perfeito do valor do ganho e assim ter o valor correto sem nenhuma chance de fuga com relação a erro de componente. E essa foi a apresentação do amplificador não inversor. No próximo vídeo vamos falar sobre mais detalhes dele com exemplos. Aguardo você no próximo vídeo, então deixe seu joinha aí, considere ser apoiador do canal. Você sabe que o nosso canal aqui é sobre manutenção, sobre rádio antigo, então fique à vontade para assistir os outros vídeos que não pararam. Inclusive estou com um Transglobe aqui trabalhando, para quem gosta do Transglobe, gravando tudo desde o começo, desde a limpeza da carcaça até quando ele ficar pronto funcionando. Não está ainda 100% e estou gravando todos os passos, vou reunir tudo isso num vídeo só. Aí você vai ver todo o processo dessa peça que está na bancada. Não leve em consideração achando que... Claro, quem é da eletrônica sabe o que eu vou falar agora. O defeito de um aparelho não é o defeito de todos, né? Não é porque eu consertei um Transglobe de um jeito é que todos serão consertados da mesma maneira. Cada um com o seu defeito, né? Mas é uma experiência aí, é um vídeo satisfatório, tá bom? Logo ele sai. Lembre-se também que temos os nossos cursos aí, eletrônica válvula e rádio válvula, as informações na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.